Agradecer o convite. Estou aqui com muito gosto na companhia dos meus colegas, que naturalmente cumprimento, tal como foi feito há momentos. Tenho mesmo um especial prazer porque estou certo que o problema da diabetes pode, em grande parte, ou parte dele, pode ser evitado, e nós temos mesmo que tomar medidas em conjunto com aqueles que são diabéticos, com as pessoas diabéticas, em conjunto com eles, temos que falar mais alto e temos que mostrar que é possível tomar medidas para podermos evitar a diabetes. E já vamos a esta questão. Antes, porém, naturalmente, gostava de sublinhar a importância do federalismo. O federalismo tem duas dimensões insubstituíveis. Por um lado, o facto de termos mais fácil interlocução com autoridades, com parceiros, é mais fácil a partir de uma estrutura organizada federal do que estar a falar com 13 associações locais. Imaginem agora, sem esta federação, estávamos aqui no Porto e no Norte, saíamos desta reunião, íamos para outra, depois íamos para outra, depois íamos para outra, e isto 13 vezes. Bem, isto não pode ser. Enfraquece e dá menos poder. É preciso, por isso, fortalecer a ideia do federalismo, sobretudo ligado às pessoas com doenças e, em particular, àquela que mais nos ensina, que é a diabetes, e já vamos ver porquê, e também porque, em lugar de se representarem só interesses locais, o federalismo permite uma defesa com ampla representação, seja regional ou nacional. É muito bom termos esta federação. E diria, todas as associações, as pequenas e as grandes, podiam associar-se a esta federação. Seria o ideal. Nós temos muitos exemplos na saúde e, em particular, no que respeita ao Ministério da Saúde. Temos uma grande experiência de trabalhar com estruturas desta natureza, que representam várias. Por exemplo, com exceção de 10%, 90% das farmácias portuguesas estão representadas por uma estrutura. E nós, quando falamos com o presidente dessa associação, estamos a falar com 2.500 farmácias. Porque aquilo que é decidido em conjunto, no contexto das normas, quando discutimos com uma federação, já sabemos que essa federação traz à mesa da negociação os interesses de todos e, por isso, é mais fácil. É mais fácil para todos, porque para nós que representamos o Estado, na administração, saber que estamos a negociar, esta palavra negociar não tem uma expressão, como imaginam, para além daquela que eu quero utilizar, que é decidir em conjunto e tomar decisões em função desse debate. Nós, portanto, precisamos de mais federações. Nós precisamos de ter interlocutores. Agora em diante, uma vez que foi, de certa forma, reorganizada, agora com a nova eleição, foi redinamizada a Federação Portuguesa das Associações, é preciso ter em conta esta entidade como parceiro e, naturalmente, vão ouvir a doutora Cristina Valadas, que é a diretora do programa da Direção-Geral da Saúde, vai ter em conta, nestas decisões conjuntas,
todas as associações aqui representadas pela Federação. Em lugar das 13, fala com uma, como sublinhei, mas também as outras associações que ainda não estão na Federação vão ser, com certeza, convidadas para tal, para evitar duplicações. Este assunto ficou claro da importância do federalismo. Segundo ponto, a diabetes constitui o maior problema de saúde pública que temos. É o maior problema de saúde pública porque todos os anos há mais diabéticos do que o ano anterior. E o ano passado tivemos mais diabéticos do ano anterior a esse. E assim sucessivamente. Se juntarmos os novos diabéticos àqueles que já são diabéticos, naturalmente que o conjunto dos diabéticos vai crescendo. Vai crescendo, podem vir todos os anos mais. Quando falo da diabetes, estou sempre a sublinhar a tipo 2. Mais 50 mil vão juntar àqueles que já existiam, vamos supor que eram 900 mil, passam a 1 milhão, depois assim por diante. E se nada fizermos, é este o conceito de sustentabilidade. Se nada fizermos agora, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, irão ser confrontados com um grande problema. E por isso temos que explorar a forma de evitar a diabetes. Nós podemos, todos nós, em conjunto, podemos fazer mais. Eu nunca fiquei, digamos, convencido com os investimentos feitos até agora. Estou certo que podemos ir mais longe, podemos fazer todos mais e temos que evitar o aparecimento da diabetes, sobretudo para quem não é diabético e do que respeita às pessoas com diabetes. Temos que as tratar bem, equilibrar a situação, equilibrar na medida do possível, o mais possível e o melhor possível o metabolismo, a fim de se evitarem as principais complicações que todos sabem quais são. Não queremos, portanto, mais complicações. Temos que ter em atenção que a pessoa com diabetes pode, em grande parte, evitar a evolução para as complicações, e também temos que saber que as pessoas sem diabetes podem muito fazer, que é muito difícil, mas podem muito fazer para não terem diabetes. Eu digo que é muito difícil porquê? Porquê que eu digo que é muito difícil? Porque é realmente muito difícil dizer a um sobrinho, a um neto, a um filho de uma pessoa com diabetes, dizer que pode evitar, tendo em atenção a alimentação e tendo em atenção a promoção do exercício físico. E eu penso que, bem, isto é mais uma treta dessas que pôr as pessoas a andar de bicicleta e pôr as pessoas a fazer exercício físico e pôr as pessoas a comer de forma equilibrada, sem excesso de açúcar. Mas isto é verdade. Mas isto é verdade. Portanto, temos que continuar a dizer. E esta continuação do discurso para o stop, para o parar a diabetes, só pode vir também da parte de quem é, já quem tem, já quem é portador e já quem é a pessoa que tem a diabetes. Porque é verdade que a diabetes pode não causar o final da vida, mas é verdade que é um problema. Não há nenhuma pessoa com diabetes que diga que gosta de ter diabetes, que sabe bem ter diabetes. Não acontece. Portanto, nós devemos evitar a diabetes, até porque, como disse, tem riscos de complicações. Por isso, eu sou daqueles que diga assim: é devido à falta de insulina. É verdade. A insulina
existe no nosso pâncreas, em determinadas células, e a insulina é lançada na circulação quando o organismo precisa dessa insulina para digerir os açúcares. Quem come um açúcar, um alimento açucarado, uma sobremesa, precisa de insulina. Precisa de insulina para o açúcar entrar nas células. Caso contrário, não entra nas células. Não entra nas células, fica no sangue. Fica no sangue, aparece açúcar a mais. Bem, portanto, o que é que a gente aqui tem que fazer? Tem que poupar a insulina que tem. Poupar a insulina que tem. Eu até estou convencido que nos centros comerciais, naquelas prateleiras, os grandes centros têm, sobretudo aqueles grandes dos melhores, têm comida para pessoas com diabetes. Bem, não faz um grande sentido, devia ser comida para pessoas com diabetes, mas também para aqueles que querem evitar a diabetes. Mais ainda indicado para os sobrinhos, os netos, os filhos da pessoa que tem diabetes. A minha preocupação neste momento tem a ver com a prevenção. Bem, todos sabem que é a minha, não é por ser a minha especialidade, é porque aqui há uma componente de grande intensidade, magnitude, que é, há um espaço para fazermos com que as pessoas não venham a ter diabetes. Medidas muito simples, mas de uma complexidade imensa de implementar. E este trabalho tem que ser potenciado. Tem que ir para a frente. Os doentes, aqueles mais avançados, sobretudo todas as pessoas com diabetes, ensinaram-nos muito ao longo dos últimos anos. Vamos quase a fazer 100 anos. Ora, estamos em 2017. A insulina foi descoberta em 1922. Portanto, no ano 22, faz 100 anos. Portanto, em 2022, portanto, daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, são fazer as contas, daqui a 5 anos, temos os 100 anos da descoberta da insulina. Mas nestes últimos 100 anos, aprendemos imenso, porque foi a primeira vez que uma pessoa se injetou a si própria. Quem é que imaginava uma injeção sem enfermeiros? Ninguém, ou sem médico. Portanto, a injeção, quando ela tem indicação, o comprimido, que tem que estar em balanço com o exercício físico e com a alimentação. Mas isso sabem as pessoas com diabetes. E mais do que um médico, como nós aqui, os 4 somos, os 4 médicos, para não contar com mais que há aqui, nomeadamente com a professora Helena Cardoso, que é uma grande, não só é uma grande médica, uma professora de diabetes, mas uma impulsionadora destes movimentos, e que nós todos estamos reconhecidos. Estamos muito reconhecidos todos pelo seu trabalho. Nós, dizia eu, podemos fazer mais, mas com as pessoas que têm diabetes. Todos os organismos internacionais hoje dizem que o resultado final das prestações da saúde resultam da equipa médica, com os enfermeiros, com os educadores, mas sobretudo dos doentes que têm esse problema. E isto, hoje sabemos que é válido para todas as doenças, mas começou só por ser válido para as pessoas com diabetes. Nenhum diabetes sobrevive, ou sobreviveria, sem a sua participação no seu tratamento, na sua situação precisa. E é por isso que este exemplo é tão importante para nós. Vai ficar na história e nessas comemorações dos 100 anos, que aliás a Federação devia começar já a preparar essas comemorações, porque a história da descoberta da insulina é muito interessante, muito interessante.
a própria maneira como foi descoberta, e até não sei se estão a par, se trata de um aluno que trabalhava para o professor, e depois o prémio principal, que era o prémio Nobel, foi atribuído ao professor, e primeiro não ao aluno, e depois foi ao outro. E esta própria discussão inicial do premiado com o prémio Nobel é tão interessante que ainda hoje faz pensar muitos representantes de universidades. Mas foi um estudante da Faculdade de Medicina que, num cantinho, que descobriu a insulina e a sua função. Eu, há pouco tempo, também estive numa sessão sobre diabetes, mas no plano científico, organizada pela Europa, e até citei que nós, portugueses, estávamos desde sempre ligados ao início das descobertas ligadas ao tratamento da diabetes, e até aquele que descobriu, não a insulina, mas antes dele, aquele que descobriu as células, as ilhas do pâncreas, por isso é que se chamam insulina, ou que as ilhas produzem, porque, enfim, Portugal continental e insular são as ilhas do pâncreas, a insulina, que produz a insulina. Quem as descobriu foi um grande cientista chamado Paul Bangrams, que está enterrado, tem a sepultura em Portugal. E eu, uma das coisas que tive a ocasião de dizer lá nessa sessão, foi que nós em Portugal conhecemos muito bem o que se passou em relação à diabetes desde o seu começo. E não, naturalmente, que todas as figuras que em Portugal trabalharam neste início não são propriedade de ninguém, são de todos nós, é património dos portugueses. Portanto, e isso é importante que continue assim. Em resumo, já julgo ter falado muito, julgo que ultrapassei o tempo que me concederam. Eu dizia assim, em resumo: podemos fazer mais, é possível fazer mais, é possível fazer mais e é preciso fazer mais. E sim? Está ligado? Ah, mas eu não preciso de ligação. É preciso e é possível fazer mais. E isso depende das associações, do federalismo. O Estado, nomeadamente através da Direção-Geral da Saúde, não tem mais que apoiar e colaborar. E é isso, julgo, que a minha colega Cristina Paladas irá dizer. Por último, queria agradecer este convite. Foram todos muito amáveis em convidar-me. Muito gosto sempre de trabalhar neste contexto, com associações de doentes. Não é hoje possível fazer nada sem associações de doentes. O problema é quando as associações de doentes são financiadas por quem vende os medicamentos para a doença. Mas não é o caso. Mas aqui sabemos bem que há uma isenção. E aquilo que nos junta é o desejo de termos mais tratamento, mais perto e melhor, e evitar que aqueles que são nossos descendentes, que são os nossos filhos e netos, sobrinhos, possam vir a ter este problema. Porque o país, por todas as razões, mas porque também o país não pode suportar se nada fizermos. E aqueles que vêm depois, ao olharem para trás, irão dizer, bem, aqueles ali podiam ter feito mais. E isso não queremos que isso aconteça. Portanto, temos todos que trabalhar em conjunto, mas espero que tenham essa energia. Nós, naturalmente, sabem que somos poucos, não podemos andar sempre, enfim, que lidamos com todos os problemas. Precisamos de associações, deste movimento associativo.